O assunto aqui é o que é o despertar espiritual. Aqui nós colocamos essa questão do despertar espiritual, de repente, num sentido um tanto diferente daquilo que as pessoas geralmente falam aí fora. Aqui se trata do florescer da verdade divina que você é. Quando esse sentido do eu, desta identidade egóica, desse movimento tão comum no ser humano de separação entre ele e o outro, entre ele e a vida, já não está mais presente. Então, é nesse sentido que nós colocamos aqui a expressão o despertar espiritual. Alguns chamam isso de o despertar espiritual, outros chamam isso de o despertar da consciência, iluminação espiritual. Aqui, o mais importante é nós termos uma aproximação da verdade disso e não da teoria, da ideia, do pensamento ou do conceito sobre isso. Até porque toda ideia, pensamento e conceito, isso é algo que é apenas intelectual. Nós precisamos ter uma aproximação direta da verdade, daquilo que é real e que está aqui, como sendo esta realidade divina. É por isso que temos tratado com você aqui daquilo que torna isso possível. O que é que torna isso possível? A aproximação da verdade sobre a meditação. É comum as pessoas perguntarem como praticar a meditação. Mas há um equívoco nessa visão particular delas a respeito da meditação. Porque para a grande maioria, a meditação, isso porque nos foi ensinado assim, para a grande maioria, a meditação é uma ferramenta ou um mecanismo. Então, através de uma técnica, de uma prática, fazemos uso desse mecanismo ou dessa ferramenta para alcançarmos propósitos e objetivos na vida. Então, a coisa mais importante, reparem, na vida é a vida. E não qualquer ideia, plano, projeto ou imaginação de um propósito para alcançarmos na vida. O ponto fundamental aqui é que nós não compreendemos quem somos, não compreendemos a vida. E estamos, a partir desta ilusão a respeito de quem nós somos, porque nós não nos conhecemos, estamos dentro de uma ignorância básica, porque não há uma compreensão da verdade sobre nós mesmos. Com base nisso, estamos construindo um projeto, idealizando um projeto. Então, através desse mecanismo ou desta ferramenta chamada meditação, nós queremos alcançar alguma coisa, obter alguma coisa, realizar alguma coisa. Aqui, quando tratamos com você do despertar espiritual, do florescer de sua natureza essencial, estamos falando da realização desta completude, desta totalidade de ser, que é felicidade, que é amor. Não existe nada na vida, na existência, superior à verdade, que é a verdade de ser. Felicidade, presença, amor, Deus. Não há nada maior do que isso. Esse é o ponto. Os nossos objetivos e propósitos idealizados pelo pensamento em nós, observem isso, em razão de uma história humana,
de um histórico de humanidade. São meras projeções a partir de um centro ilusório, que é esta ignorância sobre quem nós somos. Então, nesta ignorância sobre quem somos, idealizamos algo para esse mim, para esse eu. Tudo isso está dentro de um projeto idealizado pelo pensamento, projetado dentro desta imaginação, desta ilusão, desta ignorância. É por isso que temos tratado com você aqui da importância do autoconhecimento e da beleza da meditação. Assim, quando a pessoa pergunta como praticar a meditação, a intenção dela é completamente equivocada. Sim, é necessário compreender o que é meditação. Aqui não se trata de como praticar a meditação, mas o que é a meditação prática. O que é a meditação no viver? O que é a meditação na vida? A meditação, ela não se separa daquilo que é você, em seu ser. Ou seja, quando há meditação, não tem o sentido do eu, do ego, desta ilusão, desta ignorância, agora presente. A presença da meditação é a presença do seu ser. E a meditação está presente quando o eu, o ego, não está. Porque este ego é esta ignorância. Esse sentimento de ser alguém na vida, buscando algo para se completar, para se preencher, para ser feliz. Esse é o resultado da ignorância. Nos ocorre porque há uma insatisfação interna dentro de cada um de nós. Ela é suscitada, ela se mantém, ela se sustenta em razão da ignorância. Nós estamos dando continuidade a um modelo de existência humana que há milênios está nesse planeta, vivendo dentro desta forma. Essa forma, esse formato, essa modalidade de ser alguém na vida. É algo que nos sobrecarrega de um enorme peso em razão dessa ignorância. Na antiga Índia, os sábios chamavam de avidya. Avidya é ignorância. Então há uma ignorância primordial. Há uma ignorância principal em nossas vidas. A não ciência da verdade é ignorância. O ponto é que não podemos alcançar a verdade. Nós podemos, sim, e precisamos nos livrar da ignorância. Uma vez livres da ignorância, a verdade que está presente se manifesta. Uma aproximação disso requer autoconhecimento na prática. Olhar para todo esse movimento deste centro que é o eu, o ego. Perceber essa condição em que nós fomos educados para viver, moldados para nos mantermos no mundo, na vida, em busca de uma completude e de um preenchimento, de uma felicidade idealizada pelo pensamento. Uma mera cópia ou imitação de uma cultura e de uma sociedade e de um mundo
Ao olharmos para esse mundo, nós percebemos que isso não está presente. E, no entanto, há esta busca, há esta perseguição para a realização disso. Tem sido assim há milênios? A pergunta aqui é se podemos ir além desta condição, descobrindo a verdade sobre a realidade divina, a verdade sobre a realidade de Deus presente, como sendo a única realidade nesta vida, nesta existência. Então, como praticar a meditação? Tomando ciência da ilusão deste centro, que é o eu, o ego. O fim deste eu, deste ego, é a presença do seu ser. Isso é meditação. A forma prática disso é pela autoobservação. Quando você aprende a observar o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção, deste olhar, deste sentir, deste perceber, sem o centro. Reparem, sem o observador, sem o experimentador, sem o pensador. Então você está num contato direto com a realidade. Isso se torna muito simples porque não há agora uma imagem presente. O que é esta imagem presente? Toda a ideia que você tem, todo o pensamento que você traz, todo o conceito que carrega sobre você é uma imagem. Quando você olha para alguém, esse olhar a partir desta imagem é um distanciamento. Há uma distância entre aquilo que você é e aquilo que o outro é. Porque você o vê através de uma imagem. Nós fomos educados para viver assim, para se mover assim, para sentir assim, para se ajustar exatamente assim às situações, às experiências, aos eventos, aos acontecimentos, às outras pessoas. O nosso condicionamento, a nossa programação, a nossa formação de ser é a de ser alguém, e esse alguém é uma imagem que está presente nas relações. Se ela está presente nas relações, tudo que temos é uma cortina. Não há um contato real com a vida. Não há um contato real com esse momento presente. Porque tudo que fazemos é colocar essa cortina da imagem que nós temos sobre quem nós somos. Então, o contato que eu tenho com ele ou com ela é um contato através dessa imagem. Acompanhem isso com calma. Nós não conhecemos o outro. Tudo que temos do outro é o que essa imagem que nós temos sobre quem nós somos é a imagem que nós temos sobre quem o outro é. Então, nós temos do outro uma imagem, assim como temos uma imagem de nós mesmos. Nós temos uma imagem da vida porque temos uma imagem de nós mesmos. Nós temos uma imagem das situações porque temos uma imagem de nós mesmos. Esta imagem é a ignorância. Essa imagem está presente porque não compreendemos aquilo que somos. Veja, aquilo que somos
essa imagem, podemos formular algo além dessa imagem, mas isso ainda será uma projeção do próprio pensamento, como em geral as pessoas têm feito, quando elas falam de um eu superior. Então existe esse eu inferior e também esse eu superior. Assim como fomos ensinados também a falar desse Deus interno. Veja, há uma realidade, sim, que é a realidade de Deus, mas o pensamento, a ideia, a imagem, quadro mental que formamos a respeito desse Deus interno é só um conceito. Reparem, é uma imaginação construída também por esta imagem, que é a imagem que nós temos sobre quem nós somos. Tudo isso nos foi ensinado, nós aprendemos tudo isso. Então, essa é a história da humanidade. E nós estamos vivendo dentro dessa história. A não ser que tomemos ciência deste quadro, deste modelo, deste condicionamento de cultura, de sociedade, de mundo, a não ser que nos libertemos de todos esses conceitos filosóficos, psicológicos, teológicos, espiritualistas, a não ser que nos libertemos dessa imagem que fazemos sobre quem nós somos, esta autoimagem em nós, ela está sustentando a ignorância, sustentando essa ilusão. Então, a verdade da aproximação do que meditação representa, do que é a real meditação, para a pergunta o que é meditação, para a pergunta como praticar a meditação, a resposta para isso reside na compreensão do movimento do eu. Sem a compreensão desse movimento, que é o movimento do eu, do ego, deste mim, desta pessoa, e esta compreensão se torna possível quando aprendemos a observar esse movimento, a tomar ciência desse movimento. Esta ciência é autoconhecimento. Sem autoconhecimento, jamais saberemos o que meditação significa. Nós podemos ter 15 minutos, meia hora sentados em um determinado lugar, com os olhos fechados, ouvindo uma música, mas isso não é meditação. Nesse momento você está trazendo para si mesmo um momento de quietude mental, mas isso é apenas uma prática de autossugestão hipnótica. Você está descobrindo como aquietar o cérebro, como aquietar a mente. Mas depois desse momento, você ainda continuará sendo a mesma pessoa, inquieta, com o pensamento tagarela dentro de você, ainda ansiosa, estressada, preocupada, se envolvendo em todo tipo de problemas que o pensamento produz. Então, esse momento de relaxamento, no instante da prática da meditação, pode ser que nesse instante você esteja desestressado, relaxado, mas depois disso você continuará sendo a mesma pessoa. Não é disso que estamos tratando aqui? Estamos falando da ciência da meditação. A ciência da meditação é o fim da ignorância, é o fim da ilusão, é o fim deste centro que é o eu, o ego. Algo possível quando há uma constatação
do próprio movimento do eu. Isso é autoconhecimento. Então, a meditação é autoconhecimento. É aqui nesse instante. Quando você fala com alguém, quando um pensamento surge dentro de você, quando uma emoção, um sentimento, uma sensação, quando tudo isso pode ser percebido sem a ingerência, sem a interferência, sem esse movimento interno de uma identidade que aparece para lutar contra isso, rejeitar isso, ou aceitar e apoiar isso. Quando aprendemos a olhar, e olhar, repare, olhar é tomar ciência sem aquele que olha, sem aquele que observa. Porque quando esse que olha, quando esse que observa surge, ele surge para gostar ou não gostar, para aceitar ou rejeitar aquilo que está vendo. É possível apenas tomar ciência do pensamento sem interferir? Esta ciência é esse olhar sem o eu, sem o centro, sem o observador. Isso é meditação. Percebe? Quando você está dirigindo o seu carro e um pensamento surge, quando você leva uma fechada, de imediato surge uma reação interna, porque pensamento ele é carregado também de sensações. Observe isso. Todo pensamento em nós surge acompanhado de uma sensação, seja ela sutil ou declaradamente forte, é sempre uma sensação que acompanha um pensamento. Então você vem dirigindo na estrada e você leva uma fechada e um sentimento surge, e juntamente com ele um pensamento surge, e juntamente com ele um sentimento. Tomar ciência desta resposta reativa do cérebro, desta memória, deste fundo psicológico, que é essa identidade egóica, que nesse momento se revolta, se contraria e reage, tomar ciência disso, desta reação, no momento exato que surge, sem colocar uma identidade presente nisso. Veja, isso é o fim da reação. É a constatação do pensamento e do sentimento como uma mera reação cerebral, psicofísica, mas não tem uma identidade presente nesse instante, quando há esse olhar sem o observador. Reparem, isso é algo delicado, não é algo tão simples, é algo possível, mas não é algo tão simples. Esse é o momento do autoconhecimento. Esse é o momento da meditação. Observe isso em você. Nossas reações são muito rápidas. Nossas respostas cerebrais são muito instantâneas. São imediatistas. E elas sempre carregam um fundo de uma identidade presente nessa reação. Tomar ciência desse fundo é ir além desse condicionamento psicofísico. Isso é o fim desse modelo de condicionamento psicológico. Reparem que é exatamente assim que os nossos hábitos se transformam em vícios. São reações que têm a liberdade de uma resposta totalmente mecânica, totalmente inconsciente. Isso nos ocorre porque não temos presença, não temos consciência do próprio movimento deste centro reativo.
que é o eu, o ego. Assim, quando nós nos referimos aqui à verdade da meditação, a real meditação, na prática, estamos sinalizando para você uma aproximação nova daquilo que é o seu ser, quando essas reações não entram mais. A verdade da real meditação. Então, não se trata de fechar os olhos, colocar uma música suave e relaxar. Você está relaxado diante daquela música, o corpo relaxa e você dorme. Do ponto de vista terapêutico, isso é algo maravilhoso, mas isso não põe fim a essa ilusão desse centro ilusório, desse mim, desse eu, desse ego. Suas reações egocêntricas, a partir desse centro ilusório que é o eu, o ego, continuarão as mesmas. Elas continuarão se repetindo. Quando esse centro, esse eu, esse ego for desafiado na relação com a esposa, com o chefe, com as pessoas à sua volta, com o mundo à sua volta, como foi desafiado lá no trânsito, esse sentido do eu, do ego, estará sempre reagindo da mesma velha forma, dentro desse mesmo modelo de condicionamento. Aqui, quando tratamos com você a respeito do despertar espiritual, estamos falando do fim deste centro ilusório, deste florescer de sua natureza divina. Então, um novo cérebro está presente, uma nova mente está presente, um novo estado de ser está presente. Seu natural estado de ser é serenidade, é amor, é paz, é liberdade. Reparem, isso não é circunstancial. Isso está além das circunstâncias. Então não é uma fechada no trânsito. Não é um elogio ou uma crítica que vai trazer de volta esse movimento reativo deste centro ilusório. Estamos falando de algo desconhecido, indescritível, inominável, quando tratamos com você aqui da verdade, do despertar espiritual. Então compreenda, não se trata daquilo que alguns chamam aí fora de despertar espiritual. Estamos falando do fim do ego, do fim do eu. Desse natural estado de ser, onde a única realidade presente não é mais o sentido de alguém, o sentido de uma pessoa. Com esse antigo e velho modelo de condicionamento cerebral, sentimental, emocional e psicológico, de pensamento, de sensação, é algo novo, é algo que está além desse modelo de separação, de dualidade. Então, esta é a realidade do seu ser. Essa é a realidade divina. Esse é o assunto que estamos tratando com você aqui nesse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto, aqui no YouTube. Você pode fazer uma visita em nosso outro canal. Nós temos centenas de vídeos onde estamos aprofundando também esse assunto com você. Tendo uma aproximação da verdade daquilo que nós somos. Para nesta vida, esta realização divina. Temos encontros online nos finais de semana. Esses encontros online são importantíssimos porque através de perguntas, respostas, através desse contato, da investigação do que é autoconhecimento, do que é meditação, do que é o despertar, estamos trabalhando isso com você. São encontros que ocorrem
sempre nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, fica aqui o convite. Aproveita e já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Real meditação ou atenção plena, isso compreendido de uma forma vivencial, não teórica, não conceitual, não ideológica, a vivência real disso é você em seu natural estado,